Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Vamos dar início a essa programação, esse vídeo, com oração em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Altíssimo e eterno Deus e Pai nosso em que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu amado e consagrado Filho, nós alçamos a nossa voz na oração para te pedir, Senhor, perdão para as nossas faltas e as nossas transgressões também. Nos impute pelo amor do teu nome, mas tenha misericórdia de nós. Sejamos agradecidos por tudo, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, por Jesus, o teu Filho, que o Senhor o deu, para que ele desse a sua vida para salvar as nossas da ira futura que está para vir sobre toda a terra. Sejamos agradecidos por ele, porque por ele nós te conhecemos. Abençoa, Senhor, esta programação, esse vídeo que vai ser feito, e a leitura e a exortação da tua palavra também. Que com poucas palavras, Senhor, o Senhor possa fazer nós entender e compreender qual é a tua boa e perfeita vontade. E que através dela, Senhor, nós possamos ter edificação das nossas almas. E que através dela também, Senhor, nós possamos ser cheios de sabedoria. Porque, Senhor, é através da sabedoria que nós saberemos administrar toda e qualquer situação. Assim, Senhor, resplandeça sobre nós a tua luz. E aquele, Senhor, que se encontra em necessidade, no leito de enfermidade, com uma causa difícil, se o Senhor encontrar fé no coração dele, o coloque em liberdade. Então nós te pedimos, Senhor, que nos ajuda, Senhor, que o Senhor venha encontrar fé nos nossos corações. Tudo está nas tuas mãos. Te pedimos com rendimento de graça e que seu nome seja louvado hoje e eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. Então, para continuar essa programação aqui, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. São os 4 evangelhos. Não esquece não, os evangelhos que falam a respeito da vida de Jesus, desde quando Maria ficou gestante, né? Nasceu e viveu e cumpriu a sua missão. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, tudo que ele fez, falou, está registrado nos evangelhos. Então, vamos lá. Vamos ver aqui uma parábola, é a parábola do juiz Nico. Então, diz assim, não escorrega o dedinho aí para cima, nem para baixo não, segura aí, não muda não, é rapidinho, você não vai se arrepender. Você também está precisando dos conselhos da palavra, você não está precisando de uma orientação, de uma guia, de uma luz, de um direcionamento, porque tem hora que nós nos vemos embaraçados com as coisas dessa vida, e com as coisas espirituais também. Então tem hora que o nosso caminho se atravanca, mas a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas necessidades, seja elas quais forem. E no conselho, se nós acatarmos o conselho da palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos em qualquer segmento da vida. Então vamos lá, a parábola do juízo Nico. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como está esta viúva, me molesta e de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que disse o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite?
ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, ele encerrou aqui, né, a parábola com uma pergunta, porque Deus quer achar firmeza e confiança no nosso sentimento a respeito daquilo que nós pedimos. Se Deus criou os céus, criou a terra, né, e tudo o que neles há, e sustenta através dos milhares e milhões de anos, e tudo, não é verdade? Tem um perfeito segmento, às vezes o homem que estraga, mas por Deus tudo tem um perfeito segmento. Em toda a vida, se tudo Ele faz, por que nós vamos deixar de confiar na tua bondade, na sua misericórdia e na força do seu poder? Olha a grandeza desse Deus que nós estamos apregoando aqui, através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus falou do Pai, Ele falou de Deus, né? E aqui nós vemos que era, nessa parábola, duas pessoas, o juiz e a viúva. O juiz é que exercia a lei naquela região, naquela localidade, naquele tempo. E as pessoas, quando precisavam de resolver alguma coisa, como se apresenta muitas coisas para ser resolvida, todos nós temos coisas a ser resolvidas. Você mesmo tem. Às vezes seu pai pode te ajudar, sua mãe, seus parentes, seus amigos, o dinheiro, a lei da terra. Mas tem coisa que ninguém pode nos ajudar, é só Deus. E na época ali, certas situações era só aquele juiz. E a viúva, viúva naquele tempo era uma pessoa desprovida. Deus usou a viúva por causa de pessoa desprovida, sem apoio. Naquele tempo havia muitas viúvas. Por quê? Por causa das guerras. Olha, ia milhares e milhares de soldados e olha, vinha dezenas, às vezes somente para casa e às vezes não voltava mais ninguém. Nem o capitão daquele exército voltava, morria todo mundo naquela batalha. E as viúvas e os órfãos ficavam. É por isso que tinha o dízimo. Eu não tenho visto alguém pregar essa parte. Um dia nós vamos entrar aqui, ver onde está escrito o dízimo, né? É para que a casa de Deus se enchesse de mantimento, para suprir a necessidade dos levitas e dos órfãos e das viúvas. Hoje, aonde que é direcionado a oferta do dízimo? Bom, vamos falar. O assunto aqui é outro. Então, olha, muita viúva, ela não tinha que recorrer, era só aquele juiz. E o que aconteceu? Né? Ele não dava atenção. E alguma vez que ele mostrava a cara, o que acontece? Às vezes ele até a aborrecia e fazia que ela voltava triste, mas ela não desistiu. Ela sabia que ali estava a sua libertação. E ela confiou que um dia o coração daquele injusto juiz se moveria e seria resolvido a sua situação. Aí Jesus falou, aí o juiz falou, vou fazer justiça para essa mulher para ela não vir me aborrecer mais. Não porque ele se compadeceu dela, porque ela era viúva, não tinha condições, não é verdade, de ressarcir o trabalho dele. Então, ele falou, mas para que ela não me aborreça, vou resolver o problema dela e ela não volta mais aqui. E assim ele fez, e a viúva não voltou mais. E nós, nas nossas causas, nós recorremos a Deus. Aquilo que o homem não pode resolver, nós recorremos a Deus. Tem coisa que tem causa, problemas que nós nem falamos para os outros. É nós e Deus, não é verdade? Agora, será que se nós recorrermos a Ele, Ele não vai resolver a nossa situação? Aquele juiz é injusto, mas esse juiz aqui, esse é o justo juiz. Só que Ele quer que nós recorremos a Ele, não pagando materialmente, monetariamente, a sua dádiva, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele só quer encontrar fé dentro dos nossos corações. Nós temos que crer
que tudo faz e que tudo Ele pode também. E se nós recorrermos a Ele com fé, com toda certeza, Ele vai abrir as comportas do céu e dispensar sobre aquele que a Ele recorreu, com fé dentro do seu coração, aquilo que ele precisa. Então Jesus disse, porventura, quando voltar o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Está acabando a fé. Estão botando a fé na lei, a fé no homem, a fé nesse, a fé naquele outro. Olha, eu vou pregar sempre. Maldito o homem que confia no homem. Aquele que bota confiança no homem, um dia ele fica decepcionado. Né? Nós não devemos confiar nem nós mesmos, nem Jesus, né? O Mancebo Igor falou, bom mestre. Eu falo, por que você me chama de bom? Bom é Deus, né? Então, se eu confiar em mim, um dia eu posso mudar a minha opinião, a minha forma de ver, o meu comportamento, e posso decepcionar até a minha família. E não sou eu como qualquer um. Então, o homem, ele não tem um propósito estabilizado. Nós devemos procurar ter um bom propósito e se estabilizar nele. Mas todos nós somos fracos. Não vê Davi? Davi tinha um coração de Deus e de repente, olha o que ele aprontou, não é verdade? Vai lá na história de Davi. Aí, voltando aqui, né? Jesus contou outra palavra, né? Em sequência aqui sobre o fariseu e o publicano. O fariseu e o publicano. Logo em seguida aqui, parábola do fariseu e o publicano. Não vou ler porque o tempo é curto. Mas o que aconteceu? O fariseu era o religioso. Como está cheio de gente religiosa. Não vai pensar que é religião que resolve, não. E aquele fariseu subiu ao templo para orar. E lá ele se apresentou perante Deus. E apresentou tudo o que ele fazia. Né? Guardava o sábado, pagava o dízimo. Olha, e muitas outras coisas a mais. Ele falou, Senhor, não me comparo nem com esse publicano. Olha, o publicano estava lá para orar também. E ele me desprezou o publicano. Não é verdade? Expôs a sua justiça própria. E encerrou a sua oração e foi embora. De repente, subiu o publicano para orar, né? E de cabeça baixa, não tinha força nem para olhar para cima. E falou, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ele nem pediu, ele só reconheceu suas fraquezas, porque o que ele precisava, Deus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia. Então, no sentimento do seu coração, ele levou a sua necessidade. E Deus conhece o nosso sentimento também, e as nossas necessidades também. Então, quem que voltou justificado para casa? Quem voltou justificado para casa? O fariseu ou o publicano? O publicano, aquele que não tinha religião, voltou justificado para casa. Porque todo aquele que se humilha, Deus exalta ele. Mas todo aquele que se exalta, Deus humilha ele. Então vê aqui o publicano sendo exaltado na palavra de Deus e na exortação dessa palavra também. Por quê? Ele reconheceu a sua falta. E ele foi com fé, sabendo que não precisava, né? Tanta oração por aí, não é verdade? Arrebenta tudo, né? Oração que vem arrebentando tudo. Mas Deus quer, olha, a sinceridade do coração. Então, olha, vamos chegar a Deus com uma viva confiança que Ele é o justo juiz. O que nós precisamos, se nós colocarmos na palma das suas mãos, vai ser resolvido. Mas sempre na humildade. E nunca desprezando e nem menosprezando. Assim, Deus intercederá por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja